Não tem dinheiro, tem que se preocupar com dinheiro. Ah, cara, boa. Porque o dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional, né? Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado, não é uma vida leve, né? Eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor. Porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera, né, que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo, né? Então, ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro. Tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? Eu falo sempre que dinheiro mesmo tem que servir primeiro para o cara parar de se preocupar com dinheiro. Não, mas é exatamente isso. Porque a preocupação do Brasil é dinheiro. Aí o cara não consegue curtir, o cara não tem tempo com a família. Cara, esse dia eu fiz uma relação lá de problemas causados pela falta de dinheiro. Diz aí, uns. Todos que você imaginar, tipo Todos. Ansiedade, estresse, divórcio. Até 2019, mais de 50% dos casamentos acabam por questões financeiras, depressão pra caramba. Então é muita coisa e às vezes a pessoa não percebe que a vida dela tá ruim por causa dessa raiz que é o problema financeiro. E quando você resolve isso, você para de se preocupar e você curte mais, desfruta mais a vida, né? E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter 1 milhão. É questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida. Né? Eu vivo falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa às vezes ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana. Mesmo que não seja muito, né? Então eu começaria por aí. A pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro, né? Então passe a ter. Tem uma frase que eu falo muito que é assim, o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. Né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, para então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, tem na cabeça do brasileiro, acredito que não só do brasileiro, esse eterno pensamento, dinheiro é para gastar. É uma frase que se ouve muito isso, né? Tem, sim. Mas como é que você faz para equilibrar essa programação, né, com viver a vida? Como é que você faz para equilibrar isso, cara? Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil, maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil, maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver. Né? Eu quero que a pessoa enriqueça, no sentido de mudar de vida, não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha, não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso.
Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E é gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é a mentalidade, né? Que é muito importante. Qual é o principal motivo que você sente pelo qual as pessoas adquirem dívida? Cara, principalmente a impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito. Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você está torrando e não está pensando no teu futuro, mas você não está endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. A culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil até 2 anos eram o mais alto do planeta. Mas a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta meio ignorante que eu vou te fazer aqui. Eu não entendo muito do sistema financeiro. Eu quero entender o seguinte, o cara faz uma compra, não consegue pagar. Nunca ninguém vai pagar. Quem ganha com isso? Como é que funciona isso? Cara, é que os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. Tá. Coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba para que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles que depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote, né? Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar para dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducasse, eu não acho que é uma atitude íntegra isso. Claro. Essa mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasque. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil para os bancos, com juros altos, cartão de crédito, e quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada, e se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver, hoje em dia dá para você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros do rotativo que é absurdamente alto. Aí vamos supor que esse cara não pague nunca. O que acontece com esse cara? Depende da dívida, né? Eu fico pensando assim, tipo, beleza, não vou pagar. Vou deixar caducar. Não caducou, não paguei. Esse cara vai preso? Então, essa que é a treta. Por isso que a gente tem a cultura também do calote. Porque muitas vezes a pessoa que não paga, se ela fica enrolando, depois o banco fala, me dá 1.000 aí, deixa quieto 5 mil. Aí ele se dá melhor do que quem paga certinho. Inclusive, então todo o sistema tá errado. Inclusive tem empresas de cobranças, que são empresas que pegam essas cartas gigantes aí de um Visa, e aí ele fala, é o seguinte, aqui, na verdade, tem 2 milhões de dívida para você cobrar, mas eu te vendo por 300 mil. Aí ele consegue fazer 500 mil em cima daqueles 300. Ganha em cima, É uma indústria tem securitizador, tem um monte de coisa. É uma indústria que gira em torno do caloteiro. E esse é o ponto pior. Às vezes o cara que dá calote, ele paga menos do que quem paga certinho. Então tá tudo errado, né? Aí beleza, o cara não paga. Existem algumas possibilidades que o banco pode fazer.
né? Então, primeiro, o cara pode ir preso? A única coisa que dá cadeia hoje de dívida é não pagar pensão, né? Se você não pagar pensão, isso, a lei é ferrenha mesmo e o cara pode ir pra cadeia. Agora, qualquer outra coisa, não pode. O que pode acontecer é, dependendo da dívida, o banco sim, chegar e falar, eu vou ativar a justiça, e se a justiça vê que você é um caloteiro, aí eles podem começar a bloquear seus bens, eles podem bloquear seus investimentos, bloquear seus imóveis. Se você tiver mais de uma casa, eles podem tomar uma casa e penhorar. Perfeito. Né? Dificilmente o pobre vai se ferrar com isso, porque o governo, né, não vai, tirar a única casa que o cara tem e mora com a família para pagar a dívida. Mas se é uma pessoa... a gente vê muito aí, os caras que é traficante, que a polícia prendeu os bens, o carro e o caramba, né? Pode pegar de volta. Vira tudo leilão depois. Vira, né? Só que tem um ponto também que isso é mais para dívidas altas, porque isso custa dinheiro pro banco. Então o banco muitas vezes faz vista grossa, comprou o celular lá, não pagou, que se lasque, vai, pra eu pagar advogado e ficar pagando custo, vai dar o preço do celular, né? Mas quando são dívidas mais altas, aí sim.